Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, galera? Vamos lá para mais uma aula. Eu já quero agradecer que ficou muito feliz em ver vocês, né, lá no vídeo, no Zoom, todo mundo participando com seus instrumentos, os chocalhos. Foi muito legal a aula, viu? Tio gostou bastante. E agora nós vamos voltar um pouquinho, né, no começo da nossa apostila. Apesar dessa apostila ela ter números, mas não ter uma ordem, né, entre as atividades, nós começamos as atividades pela página 17, né, pela ficha 17, e agora nós vamos voltar lá para o comecinho, para a ficha 5, né? E nós vamos falar um pouquinho de tipos diferentes de música que nós temos aqui no Brasil. E isso também influenciou no tipo diferente de usos de instrumentos, né? Então, primeiro, nós vamos ver a nossa referência aqui. A página que nós vamos usar vai ser a fichinha de número 5, né? Que nós ainda não tínhamos visto, ficha de número 5. E na fichinha de número 5 vocês vão observar aí, quando vocês estiverem aí com a ajuda da mãe e do pai, duas fotografias. Essas duas fotografias são de pessoas dançando, ritmos de músicas diferentes que aconteciam no Brasil nessa época, que era muito tempo atrás, né? O chamado Brasil colônia, muito tempo atrás. É assim quando os portugueses vieram aqui para o Brasil e os africanos também. E fez da nossa música a riqueza que ela é hoje, né? Que são vários ritmos que se deram aí a partir da mistura de instrumentos, né? Então, nós temos muitos ritmos musicais no Brasil, também muitos instrumentos, né? E cada um desses ritmos musicais, eles são influenciados por esses instrumentos, né? Na forma de tocar e também por essas culturas aqui, que é a cultura africana e europeia. Vamos lá, deixa eu ler aqui o que está dizendo aqui na fichinha de vocês. Está dizendo assim, ó, o Brasil é um país rico em musicalidade, né? Tem muitos gêneros musicais no Brasil. Foi com a chegada dos portugueses e dos africanos que surgiram diferentes gêneros da música. O que ocorreu foi a mistura entre eles, os instrumentos, as formas de tocar dos europeus e dos grupos populares. Esses grupos populares, eles eram os escravos, né? E também brasileiros e indígenas que já existiam aqui no Brasil e faziam um tipo de música popular. Era uma música feita para festas, música para danças. E muitos dos instrumentos que eles usavam eram instrumentos iguais a esse que você fez, junto com a mãe e com o pai aí. Era um instrumento chamado de instrumento artesanal, né? Um instrumento feito com as próprias mãos. Eram tambores, chocalhos, instrumentos como o birimbau, que é utilizado na capoeira, talvez vocês já tenham visto este. E aí, os europeus, eles tinham outros tipos de instrumentos e outro tipo de música, que eram instrumentos relacionados à música clássica. Aquela que tem o violino, né? Que tem o piano, o violoncelo, entre outros instrumentos, assim como instrumentos de sopro também. A flauta, o trompete. Então, à medida que essa cultura começa a se misturar, né? Um começa a se interessar pelo instrumento do outro. E aí começa a mistura, né, entre esses sons e instrumentos. Agora eu quero que você preste muita atenção porque eu vou colocar dois tipos de músicas diferentes. Um tipo de música é a música popular que se escutava aqui no Brasil, que tinha influência africana. Vocês vão ver, observar isso na página 5. A primeira fotografia. Eles estão dançando na primeira fotografia, alguns com vaso na cabeça, parecem estar muito animados, né? E a segunda música que eu vou colocar é referente à segunda fotografia. Eram os grandes bailes que aconteciam dentro dos castelos, né? Da monarquia, né? Dos reis e príncipes, rainhas e princesas aqui do Brasil. E eles faziam grandes bailes. E quem tocava a música era uma orquestra de música clássica com esses instrumentos que eu tinha falado anteriormente, com o violino, o violoncelo, os instrumentos de sopro.
ok? Então vamos aqui para a primeira música. O primeiro estilo musical que eu vou colocar, ele é chamado de coco, né? Ele vem do nome do coco mesmo, a fruta. O som que a casca de dois cocos faziam, batendo um no outro, eles utilizavam também para fazer ritmo. Então ela ganhou esse apelido de coco. É uma música muito animada e que usa poucos instrumentos. Pense agora um pouquinho, escute a música, em quais instrumentos talvez estava sendo usado nessa música, tá? Porque já já vocês vão ter que desenhar. Vamos escutar a primeira música então? O coco. Vai tirar coco, Manuel, vai tirar coco pra eu dançar. Vai tirar coco, Manuel, vai tirar coco pra eu dançar. Ê, Manuel, vai tirar coco, Tirar coco pra eu dançar. Ê, Manuel, vai tirar coco, Tirar coco pra eu dançar. e quando o vento bater, roqueiro vai balançar. Quando tu tirar o coco, todo o povo vai dançar. Ê, Manuel, vai tirar coco, Tirar coco pra eu dançar. Ê, Manuel, vai tirar coco, Tirar coco pra eu dançar. leva no coco, tira o coco do coqueiro, que eu toco o dia inteiro, ouvindo manda tirar. Joga o bandeira e tomara na madrugada, no centro dessa cidade de coco, tá bom? Vai tirar coco. Legal! Vou já tirar aqui, abaixar. Essa música é a música que acontecia de maneira popular aqui no Brasil. Os escravos, os indígenas, né, aqueles que tinham pouco dinheiro também, pessoas muito simples, trabalhadores, os que escutavam e dançavam e tocavam essas músicas. Se vocês perceberam bem, depois o tio vai mandar também o link desses dois vídeos e música para vocês. Essa era o tipo de música popular que tinha na época que as pessoas festejavam e tocavam. E ela é muito tocada com instrumentos de percussão. Vocês devem ter percebido o som do tambor, vocês devem ter percebido o som de chocalhos também, que inclusive vocês fizeram um. Agora vamos para a segunda música. A segunda música é a música que era tocada pela orquestra lá dentro dos palácios, nas grandes festas, né, da realeza, de pessoas que tinham muito dinheiro no Brasil nessa época, dos reis, príncipes, princesas e rainhas. Ok? Vamos lá, vamos escutar. Legal! Vocês conseguiram perceber, notar a diferença entre os dois tipos de música? Enquanto uma era toda animada, né? A música de uma festa era toda animada, tocando com tambores, com chocalhos. A outra música era completamente clássica, com pessoas cantando, né? Parecendo que estava cantando ópera, música lírica. E o uso de instrumentos da orquestra, o piano, o cravo, o violino, né? Agora nós vamos para a nossa atividade. O que vocês vão criar na folha da página 5? Está dizendo o seguinte: represente as suas ideias. Os instrumentos que você escutou em uma música ou em outra, você vai desenhar no espaço da ficha 5. É a sua ideia de como era a execução dessa música, de quais instrumentos utilizavam. Mas pela fotografia aí que a gente tem na página, dá para a gente perceber a grande diferença entre eles. E a missão de vocês vai ser essa: escutar as duas músicas, pelo menos um pedacinho de cada uma, ok? E aí, vocês vão desenhar aí os instrumentos ou as suas ideias musicais daquilo que você mais gostou e mais prestou atenção em cada uma das duas músicas, ok?
Espero que tenha ficado claro o assunto, que você tenha gostado e que você curta aí escutando as músicas e depois desenhando, né, produzindo aí desenhos bem bonitos. E vamos lembrar de uma coisa? O desenho colorido, né, bem feito, ele deixa a característica, né, do seu desenho mais bonito, né? Então vamos fazer assim, atividade bem caprichada, tá bom? Eu sei que vocês capricham e que vocês vão mandar super bem. Então um abraço do tio Elias e até a próxima. Tchau!